A pressa virou regra, mas a Bíblia sempre falou sobre outro ritmo. Quando você observa o mundo ao seu redor, já percebeu como quase tudo parece correr mais rápido do que a alma consegue acompanhar? As pessoas acordam já em débito com o tempo, caminham com os olhos inquietos, falam enquanto pensam em outra coisa, decidem antes de compreender. Mesmo assim, ao final do dia, sentem que algo essencial ficou para trás. Diga-me, em que momento a pressa passou a ser sinal de valor e a pausa começou a parecer fracasso? Há um detalhe nas Escrituras que quase ninguém observa, e talvez ele explique por que tantos vivem cansados, mesmo quando param. Leia comigo agora um versículo simples, mas profundamente esquecido. Abra sua Bíblia no pé, no Salmo 46, versículo 10. Observe cada palavra com calma. Está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba que não é um convite para fugir da realidade, nenhuma exigência pesada. É um chamado para alinhar o interior, antes de tentar dominar o exterior. Repare como o texto não diz: resolvam, nem corram, nem produzam mais. Ele começa com aquietar, porque algo tão essencial se tornou tão difícil para você. Observe comigo um ponto que poucos consideram quando leem este versículo. Aquietar-se não significa abandonar responsabilidades, mas reconhecer limites. O mundo ao seu redor ensina que você vale pelo quanto produz, pelo quanto responde rápido, pelo quanto nunca para. Mas as Escrituras falam de um ritmo diferente, onde o descanso não é recompensa, é fundamento. Compare isso com a vida moderna. Notificações constantes, decisões urgentes, uma sensação permanente de atraso. Algo começa a fazer sentido quando você coloca esses dois cenários lado a lado. Quando caminhei entre as pessoas, nunca fui governado pela pressa. Havia dores reais, pedidos urgentes, multidões esperando. E ainda assim eu parava, tocava, escutava, olhava nos olhos. O amor não acelera o tempo, ele o preenche. Pergunte a si mesmo, com honestidade: quantas vezes você correu tanto que deixou de perceber quem estava ao seu lado? Volte novamente seus olhos para o salmo que acabamos de ler. Note como o versículo não termina em ansiedade, mas em reconhecimento. Sabei que eu sou Deus. Talvez a pressa seja muitas vezes uma tentativa silenciosa de controlar tudo sozinho. E talvez o cansaço seja apenas o sinal de que esse peso nunca foi feito para você carregar sem pausa. Eu não lhe trago acusações, mas observações. Se você diminuísse o ritmo hoje, mesmo que por alguns minutos, o que surgiria no silêncio que você costuma evitar? Há verdades que não gritam, elas aguardam, e só são ouvidas quando o coração aprende. Outro compasso. Perceba comigo algo que raramente é observado. Quando se fala sobre tempo e fé, a pressa quase sempre nasce da sensação de perda, como se algo estivesse escapando por entre os dedos. O mundo ensina que você precisa alcançar, conquistar, responder, acompanhar, mas as Escrituras revelam outra lógica. Nem tudo que cresce rápido permanece saudável. Há processos que só amadurecem no tempo certo, e quando esse tempo é forçado, o interior se fragiliza. Abra agora sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 1. Leia comigo com atenção. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Observe como o texto não diz: tudo acontece quando você quer, nem quando você corre mais. Ele afirma que há um tempo próprio, estabelecido, respeitado. Releia essa frase lentamente e pergunte a si mesmo: quantas vezes você tentou viver etapas que ainda não estavam maduras dentro de você? Poucos percebem isso quando leem esse capítulo. Logo após afirmar que tudo tem seu tempo, o texto enumera opostos: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Note como não há confusão entre as fases. O erro humano começa quando se tenta colher no tempo do plantar, ou celebrar quando ainda é tempo de curar. Compare isso com o mundo atual, onde tudo precisa ser imediato. Respostas rápidas para dores profundas, soluções instantâneas para feridas antigas. O que acontece com a alma quando ela é pressionada a acelerar processos que pedem cuidado
Observe este detalhe comigo. A ansiedade moderna muitas vezes não surge da falta de fé, mas da tentativa de controlar o tempo. Quando você acredita que precisa resolver tudo agora, você assume um peso que nunca lhe foi destinado. As Escrituras não removem a responsabilidade, mas retiram a urgência doentia. Elas lembram que o tempo não é inimigo, é instrumento. Quando você lê isso, à luz da sua rotina apressada, algo começa a se mover dentro de você. Volte seus olhos para Eclesiastes 3, versículo 11. Leia comigo. Tudo fez formoso em seu tempo. Repare na palavra seu. Não é o tempo da comparação, nem o da pressão externa, nem o da expectativa alheia. É o tempo próprio. Quantas vezes você chamou de atraso aquilo que na verdade era proteção? Quantas vezes confundiu silêncio com abandono, quando era apenas preparo? Quando você desacelera, começa a perceber que nem todo intervalo é vazio. Há pausas que curam, esperas que organizam, silêncios que ensinam. A pressa impede você de enxergar isso, Hal. Ela transforma o caminho em obstáculo, quando ele sempre foi parte do aprendizado. E talvez seja por isso que tantos chegam exaustos a lugares que não trazem paz. Eu lhe deixo mais uma observação, sem pressa de resposta. Se existe um tempo determinado para cada propósito, o que acontece quando você decide respeitar esse ritmo, em vez de combatê-lo? Talvez o descanso que você procura não esteja no fim da corrida, mas na coragem de ajustar o passo. Observe comigo algo que quase nunca recebe atenção suficiente. O silêncio para muitos tornou-se desconfortável. Ele é rapidamente preenchido com sons, telas, pensamentos apressados. Mas o silêncio não é ausência, ele é espaço. E apenas no espaço, a alma consegue o que realmente a move. Pergunte a si mesmo. O que em você só aparece quando tudo ao redor se cala? Abra agora sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Leia comigo com atenção. O texto descreve vento forte, terremoto, fogo, manifestações intensas, impressionantes. E ainda assim, eu não estava nelas. Depois o texto diz que veio um sussurro suave. Observe esse detalhe. O divino não se revelou no excesso, mas na delicadeza. Quantas vezes você procurou respostas no barulho, quando elas aguardavam, no silêncio que você evitava? Poucos percebem como esse trecho conversa diretamente com o ritmo da vida moderna. Hoje o mundo valoriza o impacto, o imediato, o visível. Tudo precisa ser urgente para ser considerado importante, mas as Escrituras mostram que o essencial nem sempre compete por atenção. Ele espera. Compare isso com a sua rotina. Quantas decisões você tomou sem ouvir o sussurro interior, apenas para não atrasar, para não ficar para trás, para não decepcionar? Observe comigo outro ponto sutil. Elias estava cansado, esgotado, desejando parar. Antes de qualquer grande revelação, houve descanso, alimento e silêncio. Isso quase nunca é lembrado. O cuidado precedeu a direção, o corpo e a alma precisaram desacelerar. Antes que a compreensão fosse possível, releia esse texto, imaginando-se ali o que mudaria se você respeitasse seus limites. Antes de exigir clareza, volte seus olhos para Salmo 62. Versículo 1 é: leia comigo. Somente em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha salvação. Note que o descanso vem antes da resposta. O mundo ensina o contrário. Resolva tudo, depois descanse. As Escrituras invertem essa lógica. Primeiro, aquietar, depois compreender. O que isso revela sobre o cansaço que você carrega hoje? Quando você evita o silêncio, muitas vezes está tentando fugir de perguntas que ainda não sabe responder. Mas o silêncio não acusa, ele revela. Ele não pressiona, ele esclarece. Há verdades que não suportam a velocidade. Elas se quebram quando apressadas. Talvez seja por isso que tantas certezas modernas parecem tão frágeis. Então eu lhe deixo essa reflexão, sem exigir conclusão. Se o sussurro ainda fala, mas você vive rodeado de ruídos, o que precisaria mudar no seu ritmo para que você voltasse a ouvir?
Nem toda resposta chega com força. Algumas chegam apenas quando você aprende a ficar. Há algo profundo que acontece enquanto você espera. Mesmo quando não percebe, a espera não é um espaço vazio entre um ponto e outro. Ela é território de transformação silenciosa. O mundo costuma tratar a espera como desperdício, como tempo perdido, como sinal de atraso. Mas nas Escrituras, a espera quase sempre antecede clareza. Pergunte a si mesmo com honestidade: quem você tem se tornado enquanto aguarda? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Leia devagar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Observe que o texto não diz que os fortes não se cansam, nem que os rápidos nunca caem. Ele fala dos que esperam. A renovação não nasce da velocidade, mas da confiança. Quantas vezes você tentou se fortalecer, acelerando quando o convite era permanecer? Poucos se dão conta de que esperar aqui não significa passividade. Esperar é ajustar o coração ao tempo certo. Mesmo quando a mente exige respostas imediatas. Compare isso com o mundo atual, onde a espera é vista como fracasso pessoal. Se algo demora, você se culpa. Se o resultado não vem rápido, você se inquieta. Mas e se a demora não fosse negação e sim preparo? O que isso mudaria na forma como você interpreta seus próprios intervalos? Observe comigo outro detalhe quase invisível. Antes de voar alto, a águia aprende a lidar com as correntes de ar. Ela não luta contra o vento. Ela o utiliza. A espera ensina isso. Não resistir a cada pausa, mas aprender com ela. Quantas vezes você brigou com o tempo, quando poderia aprender a se mover com ele? Volte seus olhos agora para Salmo 37, versículo 7. Leia comigo. Descansa no Senhor e espera por Ele. Repare como descanso e espera caminham juntos. O descanso não vem depois que tudo se resolve. Ele começa quando você decide confiar. O coração que descansa não se apressa em concluir, nem se desespera com o que ainda não se revelou. Ele permanece atento, mas em paz. Talvez uma das maiores inquietações do seu tempo seja esta: querer chegar antes de estar pronto. A espera protege você de carregar pesos para os quais ainda não foi fortalecido. Ela amadurece a visão, suaviza a ansiedade e revela o que realmente importa. Quando você apressa, o processo pode até chegar, mas chega cansado, confuso, vazio. Então deixe essa pergunta acompanhar você, sem urgência de resposta. Se a espera renova as forças, o que você tem perdido ao tentar encurtá-la? Talvez o ritmo que você chama de lento seja, na verdade, o cuidado que sua alma precisava para continuar. Chegue comigo a este último olhar, não como conclusão fechada, mas como um espaço de integração. Tudo o que observamos até aqui, a pressa, o silêncio, o tempo, a espera, não aponta para uma técnica de vida melhor, mas para um modo diferente de estar no mundo. O ritmo que as Escrituras sugerem não é lento por si só, nem rápido quando convém. Ele é atento, ele escuta, ele discerne. Pergunte a si mesmo com calma: a que ritmo você tem vivido? E a quem esse ritmo realmente serve? Abra sua Bíblia mais uma vez comigo. Agora ainda é Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Leia devagar, como quem saboreia cada palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Observe esse detalhe tão sutil. Aprender de mim, não copiar ações externas, mas aprender um jeito de caminhar. O alívio não vem da fuga das responsabilidades, mas da forma como você as carrega. Poucos percebem que o jogo mencionado aqui não é símbolo de opressão, mas de alinhamento. Os dois caminham juntos no mesmo ritmo. Quando você tenta viver acelerado em um mundo já inquieto, tudo pesa mais. Quando ajusta o passo, o peso se distribui. Compare isso com sua rotina. Quantas cargas ficaram insuportáveis apenas porque você tentou carregá-la sozinho, no seu tempo, do seu jeito? Observe comigo outro ponto silencioso.
Mansidão e humildade não são fraquezas. São escolhas de quem não precisa provar nada. O tempo todo, o mundo exige desempenho constante. As Escrituras convidam à aprendizagem contínua. Um exige pressa, o outro pede presença. Talvez o cansaço coletivo que você percebe ao seu redor não venha da quantidade de tarefas, mas da ausência de sentido nelas. Releia mentalmente a pergunta que surgiu lá no início, sobre quando a pressa se tornou regra. Talvez agora você perceba que o convite nunca foi correr menos apenas, mas escutar mais. O ritmo do reino não grita, não empurra, não atropela. Ele caminha ao lado, ajustando o passo conforme a necessidade do coração, e aqui deixa um convite simples, sem urgência e sem obrigação. Observe sua própria semana. Em que momentos você poderia respirar antes de responder, pausar antes de decidir, ouvir antes de seguir? Se quiser, compartilhe nos comentários. Qual parte desse caminho falou mais fundo ao seu coração? Não para chegar a uma resposta rápida, mas para reconhecer onde o seu ritmo pode ser curado. Siga em paz, atento ao compasso interior. Algumas verdades não se revelam ao fim da corrida, mas no instante em que você decide caminhar diferente,